Fala pessoal, vida nova no Blockbuster e eu tô aqui hoje para falar sobre uma das maiores injustiças já feitas com um quadrinho da DC Comics no Brasil. Eu tô aqui para falar sobre o Starman de James Robinson. A gente não comprou, as editoras não seguiram publicando, e entre uma iniciativa e outra deve ter o quê? 15, 16 histórias de Starman, uma das HQs mais representativas da sua época, publicadas no Brasil. Vídeo falando sobre Starman tem bastante por aí, mas eu quero de vocês 8 minutinhos para tentar convencer vocês pelo coração da importância dessa história e por que a Panini devia republicar esse quadrinho no Brasil. Sempre lembrando que não dá para meter pau na Panini em todas as ocasiões. Essa história tem quase 30 anos e ela poderia ter sido publicada por outras editoras tranquilamente ao longo do tempo e mesmo assim não foi. Mas tão legal quanto o quadrinho Starman de James Robinson são as condições, as HQs e tudo aquilo que a Guilda Virtual oferece para a galera do Blockbuster. Eles são nossos parceiros, a gente confia no trabalho dos caras, o atendimento deles é 5 estrelas, gente. A Guilda Virtual é de nerd para nerd. Os caras têm loja no Shopee, os caras podem ser questionados a respeito das HQs no Instagram, no @virtualguilda ou no site próprio deles. Tá rolando tudo por aqui, vai ter print, vai ter insert, vai ter link na descrição do vídeo. O que importa é, gostou de Starman? Pergunta se eles não têm aquele encadernado único da Panini só para pegar o gostinho na obra. Mas do que se trata, afinal, o Starman de James Robinson? Bom, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em 1941, numa revista chamada Adventure Comics número 61, foi apresentado um herói chamado Starman, cujo alter ego dele, a identidade secreta, que não era tão secreta também, era Ted Knight. Esse personagem foi membro da Sociedade da Justiça da América. A HQ que a gente vai falar começou em setembro de 94, ela é pós-evento Zero Hora, e ela traz as aventuras de Jack Knight, o filho caçula de Ted Knight, no manto de Starman. Bom, eu vou falar uma parada que não é spoiler. O irmão dele morre e é por isso que ele tem que assumir o manto, o legado do pai. O irmão do Jack, o David, falece logo no início, vítima de um vilão que era um arqui-inimigo do Starman original. Isso faz com que o Jack, um cara totalmente sem compromisso, um sujeito malandro, aquele típico adolescente de quase 30 anos, tenha que se tornar o herói, tenha que carregar o fardo e todo o legado de seu pai. O Jack não quer isso. Ele é a típica ovelha negra da família, o filho que se dava bem com a mãe, porém a mãe faleceu, ele é dono de um antiquário, o que ele gosta é de viver a vida do jeito dele, as aventuras dele têm toda essa carga de uma pessoa que não quer assumir responsabilidades e, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa extremamente preocupada com o que o próprio pai, o Starman original, vai pensar a seu respeito. O Jack Knight passa então a ser o defensor de Opal City. Abrimos um parêntese para dizer que Ted Knight, o pai dele, atuava em Gotham. Isso é uma mudança que ocorre com reboots, retcon, pós-evento Zero Hora, na constituição deste novo Starman, desse novo universo do James Robinson. Opal City também é a cidade do Homem Elástico, de Ralph Dibny, um dos maiores detetives do universo DC, casado com Sue Dibny, e aí fica sempre a dica para vocês lerem Crise de Identidade, gostem ou não daquela história fatídica e diferentona. A partir daí a gente é apresentado a uma série de novos personagens, de personagens coadjuvantes, uma família policial Zoder, a gente tem esse pessoal sempre ali ligado, porque eles têm uma dívida de gratidão com o Starman original, nós temos outros Starman, o James Robinson faz com que a gente conheça as outras pessoas que assumiram essa identidade ao longo do tempo, com os retcons e reboots da DC, e nós temos também o Shade, o Penumbra, o Sombra, um cara que vai ser uma espécie de mentor intelectual do Jack Knight nessa jornada de autoconhecimento, essa jornada de se tornar um herói. Tudo que a gente precisa para uma história de herói está lá. Os arqui-inimigos, o interesse amoroso, os uniformes, todo aquele ambiente que compõe as tretas, os perigos que podem matar o nosso grande personagem, o protagonista, a cada minuto, está ali presente. Porém, a gente tem nessa roupagem nova uma pessoa que, na medida que nós estamos lendo a história do Starman, ela também está aprendendo a ser um herói. Outra coisa que merece ser debatido é que Starman é um retrato da sua época e o retrato da fase que o James Robinson vivia. Aliás, James Robinson é um cara que eu acho um pouco falado no Brasil, é um cara que não tem, digamos assim, o fandom que merecia. Ele fez
Isso daqui, essa coisa linda, a Era de Ouro. Ele fez uma das minisséries mais legais do selo Vértigo, que é essa aqui, Bruxaria. E ele fez também Contos de Batman. Eu tenho aqui na minha mão, que eu adoro Contos de Batman, eu tenho Lobisomem e eu tenho Lâminas. Cara, esse sujeito, ele tem currículo. Porém, as últimas escolhas da carreira têm realmente dado assim, margem para que as pessoas questionem, e nisso ele também tem culpa. Mas por que a gente tem que defender James Robinson? Cara, porque Starman é um gibi mais rock and roll possível. Ele é rock and roll clássico quando mostra a charmosa, linda, maravilhosa Opal City. Ele é rockabilly quando Jack Knight pega o caminhãozinho dele e vai negociar quinquilharias no interior, nas cidades ao lado. Ele é punk na atitude, no uniforme e na forma como Jack Knight conduz suas aventuras e seus embates com os inimigos. E ele é grunge quando ele mostra que, apesar de grandes virtudes, de um potencial enorme, o Jack Knight tem grande dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ele vive um questionamento constante, uma necessidade de autoafirmação, e ele vive aquele lance de síndrome do impostor. Será que eu mereço estar aqui? Será que eu estou à altura desse desafio? Cara, é muito interessante todo esse jogo que o James Robinson apresenta neste personagem ao longo das 80 edições, da afirmação dele, da construção do novo Starman. Acima de tudo, Starman é um retrato do autor. James Robinson é representante de uma segunda leva de autores que vêm da Inglaterra, da Irlanda, daquela região da Europa, para fazer sucesso nos Estados Unidos. Imagina a responsabilidade que esse sujeito tem e imagina a carga de referências de uma pessoa que traz uma bagagem europeia, traz também a visão que já foi incorporada ao universo DC e recebe um personagem que estava jogado no ostracismo para dar uma nova roupagem. Isso é muito legal porque talvez Starman seja um dos últimos personagens que a DC conseguiu fazer isso com sucesso. Como resultado, a gente é bombardeado por uma série de referências de música, literatura, cinema, teatro, televisão, mas referência do jeito certo, não é aquela coisa boba, tipo... Tu viu que na página tal fulano tá usando uma roupa X ou um carro que era de um quadrinho de 1967? Não. A referência, quando ela é empregada em Starman, ela cumpre a sua função e vai embora. Seja fazer a gente dar uma risada, ou seja participar da trama como um elemento narrativo. O Shade, ele conhece pessoas como Oscar Wilde. Ele pode ter sido a musa inspiradora para personagens como Dorian Gray. Então tudo isso que a gente tem, essa miscelânea, faz Starman um gibi mais interessante. Mas ler Starman também é lembrar de toda vez que a gente brigou com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe. É lembrar de todo o sentimento de inadequação que a gente teve quando estava crescendo. Eu tenho 8 irmãos, cara, vocês não têm noção do quanto eu já briguei dentro da minha família. Eu não tenho mais pai, eu consegui me entender com meu velho antes dele partir. Mas e quem não tem essa oportunidade? Quem vive o risco iminente de não poder ver o seu pai... A qualquer momento eu posso pegar, sair para uma aventura e não conseguir me despedir, sendo que a última palavra que eu disse para o meu velho não era mais adequada. O Jack, ele vive um conflito muito grande ao longo de toda a história e isso dá um tchan, dá uma coisa, dá um chumbazinho, um lance muito mais legal. Porque ao mesmo tempo que a gente está preocupado com o perigo que ele está enfrentando, a gente está querendo saber se ele vai conseguir estabelecer o relacionamento que ele tanto quer com o pai dele. E isso é muito, muito interessante. Eu fico pensando, ao mesmo tempo que o cara sai e tenta impedir um criminoso, um ser poderoso de destruir uma cidade, ele tem a preocupação de como ele vai fazer para conseguir ter aquela relação bacana com o pai dele. Ele tem a preocupação se ele vai conseguir estabelecer um relacionamento amoroso e sadio. Ele tem aquele remorso de não ter conseguido se acertar com o irmão dele. Aliás, neste encadernado da Panini, tem uma conversa dele com o irmão, cara, que é algo simplesmente genial. É aquilo que a gente pensa às vezes que não é verdade e que é verdade. Aquele perdão que a gente acha que tem que pedir, mas que não precisa. Aquela outra coisa que a gente imagina que não deu em nada, que não tem a mínima importância, mas aquilo sim, aquilo pode ter sido extremamente impactante para outra pessoa. Starman é ler um gibi de super-herói, galera, e ao mesmo tempo acompanhar a construção da maturidade de uma pessoa que só vai se dar conta das responsabilidades e de tudo que ela tem que fazer enquanto homem de verdade, no caso do Jack Knight, muito mais tarde.
e ao mesmo tempo ele tem um bastão mega poderoso, ele tem que impedir ameaças gigantescas e faz parte aí de tretas enormes, com tudo o que uma grande história em quadrinho de super-heróis tem direito. Galera, eu faço o Blockbuster por prazer. Eu e os guris, a gente não ganha dinheiro com o canal. Tem vídeos que a gente faz e a gente espera que ele bombe. Tem vídeos que a gente faz e a gente sabe que talvez não vá dar grande coisa. Mas tem alguns vídeos, quando a gente está indicando alguma coisa, que dão muito prazer. E esse do Starman é um deles. Eu quero que todos nós formemos uma espécie de legião pedindo para a Panini publicar isso. Do contrário, alô Raved, alô Levi, a galera vai se jogar no compêndio de 1.400 páginas que está em pré-venda há um tempão na Amazon, mas que a qualquer momento pode entrar em estoque. E aí a Panini perde de apresentar esse personagem em português para um público muito maior. Galera, um grande beijo e todos leiam Starman de James Robinson.